Olá, meus amigos. Vamos terminar hoje este ciclo de catequeses sobre os sacramentos e vamos abordar o último sacramento, aquele que nos falta, que é o sacramento da unção dos doentes ou da unção dos enfermos, que é um dos sacramentos da cura, a par do sacramento da reconciliação. A doença e o sofrimento, entendidos no seu sentido mais abrangente, são experiências fundamentais da nossa existência humana. Nestas situações, experimentamos a nossa fragilidade, os nossos limites, a nossa finitude humana. Na vida, só temos certeza de que nascemos e de que morreremos. Apesar de todos os avanços da medicina e da ciência que nos dão uma maior esperança de vida e melhores tratamentos de saúde para tantas coisas, quando a doença e o sofrimento batem à nossa porta ou à porta da vida de alguém que nos é querido, isso leva-nos a pôr em causa muitas coisas. A doença pode levar uma pessoa à angústia, a fechar-se em si mesma, ao desespero e à revolta contra tudo e contra todos, e também contra Deus. Quando a doença nos bate à porta, perguntamos porquê? Ou porquê a mim? Que mal fiz eu para merecer isto? Mas uma situação de doença e de sofrimento também pode levar uma pessoa a ser mais ponderada, a dar valor ao que mais importa, a estar mais atenta aos outros que estão à sua volta, ao carinho e ao amor com que é tratada, a ser mais agradecida e até a aproximar-se de Deus. O ser humano é o único ser que tem consciência da sua finitude e que tem consciência da sua morte. Mas às vezes vivemos como se não morrêssemos e tratamos muito mal a nossa saúde, a nossa vida e a vida dos outros. Como se trata de uma dimensão fundamental da vida humana, usamos muitos rituais para cuidar das pessoas doentes ou à beira da morte, para lhes dar carinho, conforto, segurança, de modo a tornar a sua situação o mais humana possível. Não é por acaso que a arqueologia mostra os cuidados com os doentes e os rituais de sepultura como a expressão mais antiga da humanidade civilizada. Ora, uma pessoa crente procura a luz da fé para todas as dimensões da sua vida, também para a doença e para a morte. No Antigo Testamento, vemos os crentes a desafogar os seus lamentos diante de Deus por causa da doença, a pedir a cura a Deus, que é o Senhor da vida e da morte. A doença pode ser uma ocasião de grande mudança de vida, ou seja, de conversão e de pedido de perdão. E nós vemos isso muito nas orações dos Salmos no Antigo Testamento. Muitas vezes as pessoas pensam que a doença ou o sofrimento é castigo de Deus por algum pecado ou alguma coisa que fizeram de mal. Mas Deus não quer o sofrimento das pessoas, mas antes a sua felicidade e a sua confiança. Nas situações de fragilidade, ficamos mais atentos e sensíveis
para as consequências das nossas escolhas e até nos arrependemos dos erros cometidos no passado ou daquilo que não chegámos a fazer e que era importante. No Evangelho vemos como Jesus, na sua vida e na sua missão, mostrou grande compaixão e atenção para com os doentes. As curas que Jesus realizava serviam de sinal da proximidade de Deus e do seu reino. Mas Jesus não era um simples curandeiro. E as suas curas, tal como os sacramentos, não funcionam por magia. Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tinha o poder de curar e de perdoar os pecados. Ele veio para curar o ser humano na sua totalidade, como corpo e alma. É o médico divino que se faz próximo, como nos mostra a parábola do bom samaritano. Jesus identifica-se com quem sofre. Sempre que visitarem os doentes, é a mim que visitam. E de Jesus saía uma força que a todos curava. E por isso as pessoas procuravam tocar Jesus, e Jesus tocava sempre as pessoas. Jesus usava também sinais para significar a cura. Mas Jesus não curou todos os cegos, ou todos os coxos, ou todos os leprosos, ou todos os surdos. Mas aqueles que Jesus curou serviram de sinal para confiar e acreditar em Deus, que nos pode livrar do mal, que nos liberta do medo e de tudo aquilo que nos escraviza e reduz a nossa dignidade. Por isso, nos sacramentos, Cristo continua a tocar-nos para nos curar e salvar. Para continuar a sua missão no mundo e na história, Jesus deu esse poder de curar e salvar aos seus discípulos e à Igreja. Cristo convidou também aqueles que sofrem a seguirem-no em todas as circunstâncias da vida, tomando a sua cruz e incluindo no sofrimento. Quando nos unimos a Cristo na sua cruz, aprendemos com ele a encher de amor todas as situações, incluindo o sofrimento, incluindo a morte. E assim fazemos a experiência de que é na fraqueza que somos fortes, como diz São Paulo, e que podemos unir a nossa vida à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a Igreja. É Jesus que envia os seus discípulos a ungir com óleo para curar os doentes. E os apóstolos atestam esse rito nas primeiras comunidades cristãs. Diz a carta do apóstolo Tiago: alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da Igreja para que orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o confortará. E se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqui está o fundamento do sacramento da unção dos enfermos ou da unção dos doentes. Este sacramento é administrado pelos bispos e presbíteros a todas as pessoas batizadas. A força da fé e a presença próxima da família, da comunidade cristã e dos ministros da Igreja pode ser um grande consolo para quem está no momento de sofrimento ou na última etapa da vida. Aliás, a assistência religiosa aos doentes nos hospitais ou na sua própria casa é um direito fundamental que deve ser exigido. Antigamente, este sacramento era chamado de extrema unção, porque era dado apenas na situação extrema do final da vida. E por isso era sempre um mau sinal quando um padre ia à casa de um doente ou era chamado ao hospital. Mas não deve ser assim. A Igreja ensina que o sacramento da unção dos doentes pode ser recebido várias vezes, em situações de doença ou de agravamento de doença, antes de uma operação de risco, ou se uma pessoa melhorar da sua doença, mas depois voltar a piorar. Pode ser dado a pessoas de idade avançada, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde urgente. E como todos os sacramentos, a unção dos doentes é uma celebração comunitária e pode ser realizada na Igreja, podem
celebrar-se missas para os doentes com a administração deste sacramento. Pode ser celebrado na casa das pessoas ou até nos hospitais e nos lares, na companhia dos familiares. É muito importante mesmo que uma pessoa doente saiba que não está sozinha no sofrimento, mas que tem o apoio e o carinho da família e da comunidade cristã. A celebração da unção dos doentes é composta pela unção com óleo, que significa a capacidade de curar e de fortalecer, e pela oração do ministro, que quando se aproxima da pessoa doente, diz esta oração: por esta santa unção, pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. É uma oração muito bonita. As graças deste sacramento são a união da pessoa doente à paixão de Jesus, para seu bem e para bem de toda a Igreja. Outra graça é o conforto, é a paz, é a coragem para suportar com fé, com confiança, com esperança os sofrimentos da doença ou da velhice. Outra graça ainda é o perdão dos pecados, caso a pessoa doente já não possa confessar-se. E pode haver também a graça do restabelecimento da saúde, se tal for possível e conforme a vontade de Deus. E também pode ajudar a pessoa a preparar-se para os últimos momentos da sua peregrinação terrena e para a sua passagem, que significa Páscoa, deste mundo ou desta vida terrena para Deus. Portanto, celebrar este sacramento da unção dos doentes não tem a ver com curas mágicas ou milagres espantosos. Eles até podem acontecer, mas é preciso ter muito cuidado com as falsas esperanças que podemos ter ou que podemos passar às pessoas. O normal e o mais importante é que as pessoas doentes ou idosas recebam o conforto da fé e se sintam cuidadas, amadas, acompanhadas e respeitadas na sua dignidade e na sua fragilidade. Algumas pessoas nestes momentos, infelizmente, sentem-se abandonadas, entram em desespero, acham que são um peso para a família. É preciso encher essas pessoas e as suas situações de dor com muito amor, com muita compaixão, muita ternura, tal como Jesus encheu de amor a vida de tanta gente e a sua própria morte de cruz, fazendo dela uma entrega e até perdoando a quem lhe fazia mal. Muitas pessoas, no meio do seu sofrimento ou da sua velhice, aprendem e também ensinam grandes lições de vida. Arrependem-se de alguma coisa errada que fizeram ou de alguma coisa boa que deixaram por fazer. E chegam até a fazer do seu sofrimento uma oferta, uma entrega pelos seus familiares para que eles tenham mais atenção às coisas mais importantes da vida. E nós próprios, quando acompanhamos alguém que nos é querido na sua doença ou no final da sua vida, passada a revolta, em que nós perguntamos porquê, mas passada a revolta, também nós podemos aprender lições muito valiosas, de modo a cuidarmos melhor da nossa vida e da vida daqueles que amamos. E por isso a pergunta que é mais importante fazer é o para quê? Para que é que isto serve? O que é que eu aprendo com este momento da minha doença ou da doença de alguém que eu amo? Meus amigos, por isso mesmo, deixo-vos como trabalho de casa ler e meditar no texto de São Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 37. É a passagem do bom samaritano. E depois deixo-vos este desafio. Podem escrever no vosso caderno para depois, se quiserem, partilhar com os catequistas. Traz à memória algum momento de doença teu ou de doença de alguém da tua família e que tu acompanhaste. Como é que tu viveste essa situação? Como é que tu te fizeste próximo dessa pessoa? Ou quem é que tu sentiste próximo de ti nesse momento? Que lições
tiraste dessa situação para a tua vida. Obrigado por terem escutado e espero que estas catequeses vos ajudem a entender, a viver e a celebrar melhor os sacramentos da Igreja Católica. Um abraço. Falar sobre o sacramento da Santa Unção. O sacramento da Santa Unção é um sacramento dos vivos e não para uma fase terminal da nossa vida. O sacramento pode ser ministrado por qualquer pessoa, não só aos vivos, aos adultos, mas também aos jovens e a crianças que se encontram com falta de saúde. Com gravidade da doença. Não devemos ter medo de receber o sacramento de Santa Unção. São os sacerdotes que ministram com santo óleo aos doentes para que Jesus alivie o sofrimento e a esperança das melhoras. Eu tenho um exemplo vivo, passei com o meu pai. Meu pai esteve uma doença muito grave. Ele próprio reconheceu e pediu a Santa Unção, nós demos, o sacerdote veio dar. Aquilo não foi uma Santa Unção, mas parece que foi uma festa. Porque ele recebeu tão bem, com a presença dos 2 filhos e a mulher, e ele no fim de os receber pediu ao sacerdote para ajudar a cantar um cântico da igreja. E agora... O cântico foi este e foi tudo que se passou na vida dele após o sacramento. Como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por ti, Senhor. A recordação das suas virtudes servirá de exemplo e consolação aos que choram pela sua ausência. E no fim, rezou esta oração que eu vou rezar e todos os dias pediu ao Senhor as melhoras e do sofrimento. Ó Mestre, fazer o que eu procuro mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se perdoar, e é morrendo que ressuscita para a vida eterna. De Francisco de Assis, São Francisco de Assis. É isto que vos estou a comunicar e a transmitir. Os teus olhos de compaixão. Permite-nos olhar com os teus olhos de compaixão, ó Deus misericordioso, para o longo sofrimento da humanidade. As guerras, os milhões à fome, os refugiados sem conta, os desastres naturais, as mortes cruéis e desnecessárias, a nossa desumanidade uns para com os outros, a mágoa e o desespero de tantas vidas. Apressa a vinda da era messiânica, em que todas as nações estarão em paz e todos viverão livres do medo e das privações, e não haverá mais dor nem lágrimas, na segurança da tua vontade e na certeza do teu amor.
Amém.